Fala aí pessoal, beleza? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui e hoje eu vou gravar meio sem roteiro aqui para vocês. Eu estava organizando aqui meus gastos e as minhas receitas e eu queria gravar a tela do meu PC e mostrar para vocês aí qual que é o meu plano aí para ficar milionário próximo dos 30 anos, que daí eu acho que vai facilitar bastante a minha vida porque com os rendimentos e com esse patrimônio, acredito que vai ser muito melhor para se viver, né? Vou ter muito mais conforto, não que eu não tenha hoje, mas esse é meu plano, então vou gravar aqui a tela do meu PC para vocês e vou tentar explicar o que eu vou fazer aqui até os meus 30 anos. Lembrando que eu tenho 26 hoje, mas eu já tenho um patrimônio aí guardado de aproximadamente 200 mil, né? Na verdade, eu usei uma parte para comprar um carro, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, mas eu já tô com quase 170 mil, que já é, para mim, assim, que eu consigo guardar aí, tem mês que eu consigo guardar 5, tem mês que eu guardo 3, mas tem meses também que eu posso guardar mais. Então, para juntar 30 mil ali, não demora tanto. Então, mas primeiro eu queria gravar essa tela aqui, mostrar para vocês, né, como eu faço a divisão aqui por porcentagem. Então, de 10 a 30% eu marco aqui como financiamentos, né? Da onde eu tirei isso? Eu vi um vídeo do Evandro Guedes, eu acho, dele explicando lá sobre essa divisão aqui, e não era exatamente isso, tá? Eu acho que aqui era tipo, era 10, 30 e... Não, na verdade aqui era putz, não vou lembrar agora. Mas investimentos, logicamente, para a realidade da maioria é a menor porcentagem, né? Então vocês podem ver que eu coloquei em faixas, ele não colocava em faixas, ele colocava o valor mais exato. Mas aqui para mim, eu trouxe mais para minha realidade, né? Então aí vocês vão ter que adequar também essas porcentagens mais ou menos para a realidade de vocês. Mas também não viaje e coloque aqui porcentagens que não vão fazer sentido, né? Nem muito para cima, que você não vai conseguir, você vai ficar frustrado, e nem muito para baixo, porque senão você vai gastar à toa e vai colocar dinheiro onde não precisa, né? Então, aqui nos financiamentos, eu coloquei de 10 a 30%, né? Então eu tenho sempre um piso e um teto, para eu me manter ali na média. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu coloquei 20% porque está entre 10 e o 30%. Então eu tento me manter aqui nos 20%. Né? Que se eu passar um pouco eu vou estar no meu teto, que seria 30, e se eu conseguir gastar menos, eu vou estar no meu piso ali, que é 10. E por que tem um piso? Eu acho importante ter um piso, porque que nem eu dividi aqui, o financiamento para mim é isso aqui, é carro, casa, faculdade e coisas que eu parcelo em mais de 3 vezes. Então, essas coisas que eu parcelo em mais de 3 vezes, pode ser, por exemplo, às vezes um curso, pode ser uma mentoria, pode ser um evento que eu fui, né, uma palestra, qualquer coisa assim, que seja voltado para conhecimento. Então, tipo assim, se eu não tivesse esse piso, já teve anos que eu me forcei a comprar, a gastar alguma coisa. Tudo bem que eu sempre estive fazendo a faculdade aqui, mas eu tranquei a faculdade por um tempo e nesse meio tempo que eu não estava pagando a faculdade, eu comprei um curso, né? E para não ficar sem gastar com a minha educação, né? Isso aqui pode ser também, tipo, vou comprar alguns livros, vou comprar qualquer coisa aí que estimule você a estar aumentando seu conhecimento. Então aqui eu faço essa divisão. Aí nos gastos mensais são gastos básicos, né? Então aqui eu tenho os gastos fixos da minha casa, que eu tenho aluguel, né? Eu detalhei um pouco mais aqui os gastos gerais, né? Que eu juntei tudo só para ver se estava dando o que está dando aqui mesmo. Mas tá bem próximo da realidade. Inclusive acho que eu estou até gastando mais do que eu deveria, mas infelizmente está tudo caro, né? E eu preciso aumentar minha renda, senão eu vou começar a ter prejuízo aqui, né? Mas mesmo assim vocês vão ver que
fazendo isso aqui, eu sempre que eu tô meio nervoso com meus gastos, assim, tipo, acho que eu tô gastando demais, ou que eu tô passando do ponto, eu sempre refaço isso aqui, ou eu refaço com números, vamos dizer, mais altos, para eu ter uma noção qual seria o melhor e o pior cenário, sabe? Então, por isso que eu gosto de trabalhar nessas faixas aqui também, isso me ajuda bastante. Então, aqui tá tudo, né? Tipo, o que eu gasto de gasolina por mês, o que eu gasto de mercado e mais suplemento manipulado, o aluguel, a internet, energia, faculdade, né? Tem coisas aqui que sempre, tipo assim, a faculdade vai acabar esse ano, mas que nem aí eu comecei a pagar um seguro de vida, então isso aqui vai ser para a vida toda, praticamente. Tem esse consórcio também que um dia vai acabar, mas vai demorar. Aí tem essa contabilidade que eu pago anual também. Tem essa formatura aqui que vai ser de um amigo meu, que eu vou pagar até janeiro, se eu não me engano. E aí eu coloquei mais R$ 1.000 aqui, que eu gasto aí eventualmente. Pode ser que tenha mês que eu não gaste praticamente nada, mas pode ser que tenha mês que eu gaste até mais que isso, que nem esse mês aqui eu vou ter manutenção com o meu carro, então vai ser um gasto aí extraordinário, né? E aqui, tipo assim, sair para jantar, fui viajar, né? Tem, às vezes, pedágio, mais gasolina, gastos com outras coisas, tipo, pode ser alguma roupa, alguma outra coisa que eu queira comprar. Então, dependendo do mês, eu coloquei mais 1.000 aqui para ter essa margem aí. Então, isso tudo entra nos gastos mensais. E eu ponho aqui de 30 a 90, porque é aquilo, né? Cada um tem uma realidade. Então, eu consigo ficar aqui. Vocês podem ver que eu estou até acima do meu teto, que seria acima do meu teto, não. Eu estou acima do meu piso, né? Mas esse caso aqui dos gastos mensais, eu gosto de ficar perto do piso, porque se eu estiver gastando muito, vai sobrar menos para eu investir, né? Então, assim, eu tento manter aqui. Mas vocês podem ver que aqui de piso é 1.350, mas o teto seria 4.050, né? E eu estou gastando só metade, quase, né? Então, o que eu não estou gastando em financiamentos, eu estou gastando aqui nos meus gastos mensais, que são essenciais, né? Então, assim, que nem tirando os gastos para lazer e outros gastos que eventualmente tem, com manutenção, enfim, qualquer coisa que eu precise, os meus gastos aqui estão dentro do planejado, né? Tipo, se você somar, se você pegar aqui, eu deveria gastar, quanto que é aqui, ó? Seria 2.700 e 4.050, né? Esses seriam os tetos. Então aqui eu tô gastando quase 2, então vamos dizer que sobra 700, e aqui eu tô gastando 4.600, que seria 4.000. Então, o que eu não tô gastando aqui, eu tô gastando aqui. E aí, vamos dizer, eu tô no limite do que eu estipulo que seja o saudável para mim. Então, para eu melhorar isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aumentar isso aqui, né? A receita por mês, que hoje eu tenho um fixo de 5. A minha comissão, ela varia muito, mas eu calculei uma média que é de 7.000, e eu tenho uma renda passiva já dos meus investimentos de aproximadamente 1.500. Pode ser que tenha mês que dá mais, tenha mês que dê menos, mas a minha média atual é essa, né? E aí, que nem vai ter agora final do ano, tem 13º, então, tipo assim, o salário, tem um mês que você recebe a mais e tal, mas, tipo, eu não conto com isso, né? Então, o meu piso de investimento hoje, que daí eu coloquei como piso, por quê? Para me forçar a economizar, mas eu não tô conseguindo bater esses 6.750, porque ainda assim, mesmo eu gastando aqui dentro, ainda tá me faltando dinheiro para bater o que eu deveria bater. Mas eu vou mostrar para vocês a outra aba aqui depois, que eu tenho, né, explicando mais aqui sobre os investimentos, assim, eu tenho um piso e um teto, e é legal você ter isso também, porque e pode ver que o meu teto é 6.750, né? Aqui tá até escrito errado, ó. Por isso que eu tava achando estranho. Então, meu teto ideal é 6.750, porque
é metade de tudo que eu ganho. Então, eu acho que se eu começar a investir, lógico, só se eu estiver ganhando muito mais, mas assim, se eu estiver investindo muito mais da metade do que eu ganho, talvez eu esteja economizando em coisas que eu não deveria economizar. Então, quando eu fui sair de casa, eu pensei muito nisso, porque não tinha todo esse gasto da casa aqui, né? Eu ganhava já quase não, vai, acho que eu ganhava metade do que eu ganho aqui, um pouco mais talvez, mas eu coloquei esse gasto e falei, bom, e eu tava guardando tudo isso, né? Daí eu falei, não, eu vou, como eu diria, eu vou assumir esse gasto, mas ele tá dentro das minhas porcentagens aqui, né? Então eu consegui absorver esse gasto, depois eu consegui aumentar a minha renda e ainda consegui manter meus investimentos. Então hoje para mim, uma média boa aqui que eu invisto por mês é de 3 a 5 mil. Eu sei que se eu investir de 3 a 5 mil por mês, eu tô dentro da minha meta, lógico. Se eu conseguir fazer sobrar mais, é o melhor mundo. Mas não é todo mês que dá, porque nem teve meses que eu viajei, então eu não gastei só esses 1.000 aqui, né? Eu comprei roupa, eu comprei outras coisas que eu gastei bem mais. Então eu tirei dinheiro daqui, do meu mensal, para comprar, né, isso aqui. Mas é aquilo, você tem que também aproveitar aí uma vez por ano, sei lá quanto você acha saudável gastar um pouco de dinheiro, né? Então é isso, a minha divisão fica nisso aqui. E eu sempre fico de olho porque tanto você ficando no teto quanto você ficando no piso, dependendo da categoria aqui, pode ser prejudicial para a sua vida pessoal mesmo, né? Se você for uma pessoa que fica muito focado aqui, fazer sobrar um investimento, às vezes você está deixando de fazer alguma das outras coisas aqui que poderia, às vezes, até te trazer mais investimento no futuro. Então, hoje eu penso muito nisso, né? Que nem eu investi numa faculdade, eu investi agora, né? Investi nesse seguro de vida, porque eu vi que é importante ter. Então, talvez logo mais, talvez eu tenha que ter um plano médico, né? Um plano de saúde. Enfim, tem coisas da vida que vão surgindo, né? E a gente tem que ir se adequando a cada tempo que passa, mas eu levo isso aqui como uma essência para eu não me perder, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que sempre focar em aumentar minhas receitas e manter os meus gastos e os meus investimentos dentro desses parâmetros. Mas então, por exemplo, se eu ganhasse 20 mil, que é a minha meta era a minha meta para esse ano, ganhar entre 15 e 20. Então eu acredito que depois que eu fizer a minha média, eu vou estar próximo de 2025, acho que eu vou estar próximo dos 15. Mas para 2026, a minha meta é chegar nos 20. Então, aí você vê, ó, que de 2.700 aqui de financiamento, eu já vou ter 4 mil de financiamento. Então eu posso investir muito mais, às vezes em alguma mentoria, algum curso, alguma palestra que eu queira ir, porque eu tenho esse dinheiro. E às vezes eu não é nem assim o ano todo, mas eu posso gastar isso aqui parcelado, por exemplo, né? E boa. Aí que nem meus gastos mensais, hoje eu gasto, né? Seria 4. Depois, se eu conseguir chegar nos 20, eu vou estar ali podendo gastar próximo dos 6 mil. Então isso aqui já vai, né? Se eu manter meu custo de vida hoje e tal, vai sobrar, né? Vai sobrar aí, ó, mais de 10 mil para eu investir todos os meses. Então, tipo assim, tá 13, né? Que vai sobrar com o meu custo de vida hoje. Mas então, se eu subir meu custo de vida que eu tenho hoje em mais 3 mil, ainda vai me sobrar 10 mil, que seria o dobro do que eu guardo hoje. Então, você saber disso daqui é muito poderoso, né? Porque, tá vendo, ó, 6.500, mas eu poderia estar gastando aqui 9 mil, 10 mil aí, que ainda me sobrariam mais 10 mil para eu estar investindo. Então, o meu objetivo para 2026 é isso, terminando minha faculdade. Na verdade, eu já estou focado nisso, já estou pensando no que eu vou fazer, né? Mas a minha ideia é, além aqui, lógico, do YouTube que eu estou fazendo, mas é um projeto que eu sei que demora e também é aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo,
A ideia é documentar aí a minha jornada por um bom tempo, e se alguém quiser acompanhar, seja muito bem-vindo, mas eu acho que vai ser legal ver o que eu venho fazendo e venho produzindo ao longo do tempo e ter isso documentado aqui, para eu mesmo assistir, para quem eu quiser mostrar depois, né? Enfim, sem mais enrolações, então expliquei isso aqui para vocês. Aqui eu tenho algumas alocações que é onde está o meu dinheiro, né? Acho que eu não preciso explicar muito isso. Aliás, eu tenho pensado até em fazer um quadro, tipo, do 0 aos 100 mil, do 0 aos 10 mil, do 0 ao milhão é foda porque eu não tenho 1 milhão, né? Mas eu posso tentar fazer um quadro voltando a investir, né? É que eu tô com um pouco de medo de investir aqui no Brasil, porque eu não sei o que vai ser de 2027, né? Porque ano que vem vai ser uma bagunça, com certeza. Vai ter eleição, vai ser aquele, como eu posso dizer, vai ser aquele negócio, ninguém tá nem aí com nada. Vai ser um ano que vai passar voando, com certeza. Mas 2027 para frente eu não sei. Mas eu posso, no meio de tudo isso, porque não? Sempre tem uma oportunidade, né? Achei que tava escuro, mas não é. Acho que é meu óculos que tá dando reflexo aqui. Enfim, posso pensar em ano que vem fazer alguma coisa desse tipo. Se vocês quiserem, pode deixar aí no comentário que eu posso pensar em fazer isso. Então, rapidamente aqui, ó, eu tenho algumas coisas em IPCA que eu tenho comprado, né? Eu tenho um pouco em liquidez diária também, né? Isso aqui também é um CDB de... não é diário, mas ele é um CDB que eu tenho um crédito, mas eu nem uso esse crédito. Só coloquei lá para estar no banco mesmo. Mas eu posso resgatar aí em qualquer 2 dias e ele tá me pagando CDI, né? Então, qualquer investimento agora com a Selic alta tá pagando bem. Eu tenho ações em dólar, inclusive eu tenho uma rentabilidade até interessante em dólar, eu já ganhei mais de $1.000 aí em uns 2 ou 3 anos de investimento, então eu consegui comprar numa época boa. Posso até fazer uma carteira em dólar também. Eu tenho um pouco em cripto, também já ganhei um dinheiro em cripto, mas é difícil de mensurar porque eu já comprei e vendi várias vezes. Então já vendi com lucro, já vendi com prejuízo, mas eu acredito que eu estou positivo. Inclusive eu comprei aí no fim do mês passado e já bateu aí $125 mil. Então eu acho que eu já estou ganhando mais uns 200, 300 reais aí. E eu tenho debentures aqui, numa empresa do meu amigo que também me paga juros mensais, então é bem interessante. Provavelmente também eu coloque mais dinheiro lá, assim que eu conseguir. E é isso, né? Aqui eu tenho a soma, eu coloquei alguns bens aqui, né? Alguns patrimônios para ver. Então, tipo, se somar isso aqui, eu tenho aqui 45 mil, que é o carro, o celular e um relógio que eu tenho, tipo assim, que são as coisas mais caras que eu tenho, né? E aqui seria meu investimento líquido, que daria aí 168.900, que dá quase os 170 mil aí que eu falei. Então, falando em 170 mil, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Aqui é o pulo do gato. Aqui é onde eu vejo quanto tempo eu vou demorar para ser um milionário, né? E não só milionário também. Por exemplo, se eu quero chegar agora, ano que vem, a minha meta é chegar no 500 mil, por exemplo. Eu nem fiz essa meta ainda, preciso ver a meta que eu tinha para esse ano, mas como eu comprei o carro e eu não tive muita rentabilidade, provavelmente eu não vou bater, mas se eu não me engano era de 300 ou 400 mil. Mas esse ano foi um ano bem diferente do que eu achei que ia ser. Não consegui fazer tanto dinheiro quanto eu achei que eu ia fazer, mas aprendi bastante e o ano não acabou também, então eu tô com bastante ideia para pôr em prática até o fim do ano, que aqui nós estamos em dia 7 de outubro ainda. Enfim, aqui, se vocês quiserem essa planilha, eu posso mandar, acho que eu tenho ela no Drive. Aqui você põe o seu aporte acumulado, né? Que no caso pode ser 0 ou pode ser aí, que nem eu coloquei aqui já 200 mil, mas vamos colocar aqui 170 mil, né? Primeiro aporte, vamos pôr 0, 170 mil. Aqui ele já vai copiar, vamos pôr para copiar aqui esses 170 mil. E aqui você coloca os juros ao mês. Eu coloquei 0,8 e é uma taxa até que
acho que bem conservadora, porque hoje a Selic aí tá pagando quase 1% ao líquido ao mês, né, como ela tá em 15 aí. Mas é bom sempre colocar uma taxa baixa aqui, para você não ter surpresa e também não se iludir que qualquer coisa que você colocar seu dinheiro vai render tanto, né? Então pode ver aqui, ó. Aí o aporte eu coloquei de 3 mil, mas eu vou colocar de 5 mil, porque pelos meus planos é o que eu quero. Quero fazer sobrar aí pelo menos até o final do ano, né? E no ano que vem, se tudo der certo, eu chegar nos meus 20 mil, isso aqui vai dobrar também. Mas até não, eu quero tentar manter esses 5 mil. Então eu vou esticar isso aqui até o final aqui. Aí. E aí eu vou voltar lá para cima. E ó, para vocês verem, aqui ele marca o mês, o ano, né? Aí os aportes eu vou deixar tudo 5. O aporte acumulado, que é o que? Ele vai já somar o seu primeiro aqui, se for 0, ele vai ser, né, sempre a soma do aporte do mês mais o que está acumulado. Então ele vai, nesse caso aqui, ele vai de 5 em 5, porque todo mês eu vou colocar 5. Mas aqui ele já coloca os juros do mês. Então ele vai pegar essa taxa de juros que você colocou lá e já vai multiplicar pelo que você tinha acumulado no outro mês. Então 170 com esse 0,8 já vai dar R$ 1.360 de juros aí por mês, né? Então no total você já vai ter aqui, ó, 176, 360 mil, porque ele somou o aporte mais os juros do mês, vai dar isso aqui. Então ao longo aí de, que nem eu falei, eu quero ter 500 mil o ano que vem. Então, para eu chegar nos 500 mil, ainda estou longe, porque eu ainda preciso, ó, vai dar mais, aqui, ó, aqui exato, ó, em 6 anos eu chegaria no 500 mil, né, aportando 5 mil por mês e tendo aí a rentabilidade lá. Eu, na verdade, estou vendo errado. É aqui, ó. Então, para eu chegar, por exemplo, a 500 mil, demoraria 6 anos aqui só aportando, né? Essa coluna aqui é só os aportes. Então, demoraria 6 anos para eu chegar nos 500 mil. Agora, com os juros, né? Que a gente tem que olhar aqui o total acumulado, eu demoraria, aqui, ó, 503, 4 anos, né? 2 anos a menos. Por quê? Porque eu tenho a rentabilidade dos juros compostos. Então ele vai somar sempre o que eu tenho acumulado, mais o aporte, mais os juros. Então vai dar aqui os 500 mil em 4 anos. Mas vamos colocar aqui, se eu aportar 10 mil. 10 mil que é o meu objetivo aí do ano que vem. E vamos jogar tudo aqui. $10 mil, ó. Se eu aportar 10 mil por mês, os 500 mil vão chegar aqui, ó, em 3 anos. Em quase 2, ó. Em final de 2 aí, provavelmente eu chegaria em 2. Porque é aquilo que eu falei. Aqui a gente tá fazendo uma média do que sobraria, mas tem meses que podem sobrar mais e tem meses que eu posso ganhar mais, né? Então, ó, de aporte acumulado, olha a diferença. Aporte acumulado aqui, ó, em 2 anos praticamente eu teria juntado 400 mil, né? Só de aporte, e já daria aqui em 3 anos aí, em 28 meses, né? São menos de 3 anos, daria de juros acumulados 70 mil. Então já daria aqui os 510 mil, né? E esse 510 mil já geraria para mim aí uma renda tranquilamente de uns 450 mil, 4.500 reais por mês, né? Sem fazer nenhuma loucura de investimento. Então, essa renda passiva só aumenta, né? Então, essa planilha é muito legal, porque eu sempre uso ela para isso, para ver quão longe eu tô, né? Então, para chegar no 1 milhão, vou voltar aqui para o 5. Ó, 5 mil. Para eu chegar no 1 milhão hoje, no dia de hoje, quanto tempo ia demorar? Ó, somando aqui os aportes e os juros, demoraria
8 anos, né? Pouco mais de... Na verdade, não dá nem 8, seriam 7 anos e alguns meses. Mas... Então, que eu tô com 26, daria aí 7, 8, 9, 30, 31, 32 anos eu chegaria no milhão. Se eu manter essa disciplina de aportes que eu quero manter, que eu consigo manter hoje. Então, demoraria um pouco, lógico, mas 1 milhão é um valor, para mim, pelo menos, bem expressivo. Então, eu acho que nem demoraria tanto assim, porque eu vejo que 5 anos, 10 anos passam muito rápido. Então, o que são 7 anos, né? Só que nesses 7 anos também acontece muita coisa, né? Que nem provavelmente eu vou adquirir mais bens, né? Eu vou imobilizar mais dinheiro. Então, por isso que acaba demorando mais, né? Mas vamos lá, vou fazer a última comparação aqui. De 7 anos aqui deu para eu juntar 1 milhão, né? Isso com 5 mil de aporte. Agora, se eu fizer os 10 mil de aporte, daria, vamos ver aqui, para eu chegar no milhão, demoraria aí pouco mais de 4 anos, 4 anos e meio, vamos por aqui, 5 anos, quase 6 anos, quase 1 ano a menos aí para eu juntar meu milhão. Então, eu preciso ir atrás de aumentar minha renda. Mas eu tenho certeza que ano que vem, se eu não chegar, vou chegar muito próximo disso, porque eu já cheguei, né, em épocas boas de venda, eu já cheguei a ganhar aí 15, 16 mil em um mês, né? Então, eu acredito que no ano que vem, se eu conseguir aumentar a minha base de clientes e aumentar também produto, né, e aumentar, eu acho que até o meu mix a minha pasta de vendas, talvez eu aumente, talvez estou estudando aí de fazer uma parceria com outra empresa, né, tentar vender também produtos diferentes e quem sabe isso daí vingue e me ajude a chegar aí no meu objetivo, que é ser um milionário aí com meus 30 e poucos anos. Então, dá para chegar, né? Eu fiz 26 agora, então se eu conseguir essa meta a partir do ano que vem, eu acredito aí que até os meus 32, 33 anos, eu acredito que eu tenha batido a minha meta, quem sabe antes, né? Porque isso aqui eu tô sendo bem conservador, porque eu posso mudar, pode acontecer várias coisas. Eu posso, por exemplo, fazer uma venda ou aquisição de alguma coisa que me dê um montante de dinheiro maior, né? Eu posso criar alguma coisa nesse meio tempo que me dê uma rentabilidade melhor, eu posso achar alguma coisa, algum investimento que aumente minha rentabilidade, que me remunere bem, ou que às vezes eu coloque meu dinheiro ali, fique 1 ano sem receber nada, mas depois estoure e me deixe, né, com uma rentabilidade, uma remuneração muito melhor depois, né? Ou eu posso simplesmente achar outra empresa que me pague bem e somar na minha renda atual. Então tem muitas coisas que podem acontecer aí ao longo desses de 5 a 7 anos que eu falei. Então, se vocês tiverem interesse na carteira aí de investimentos, eu posso até pensar em fazer com vocês. Se quiserem, deixem aí no comentário. Se quiser essa planilha também, eu tenho o meu Drive, posso passar aí para vocês. E espero que tenha dado para entender. Se não, coloca aí sua dúvida no comentário que eu posso estar respondendo. E era isso por hoje. Um abraço e valeu.